quiserem depois, né? Tá? Só para a gente gravar gravar o evento. Teve algumas pessoas que mandaram no privado aí que tinham alguma dificuldade de assistir nesse horário. Eu falei, cara, não tem problema não, a gente grava. O objetivo é ajudar vocês aí, tá bom? Galera, eu não vou demorar muito mais não, por respeito a vocês que estão aqui. Vai chegar, sempre chega a galera que chega depois da hora um pouquinho, mas, né, vamos nós aqui, porque a gente vai começar a falar realmente de diretora escolar, Renata. Boa noite, Renata. Legal. Pô, legal, Renata. Depois a gente conversa. Tem muito... Falar um pouco da minha história aqui, você vai entender por que eu vou querer bater um papo com você depois, tá bom? É bem legal. Tá? Boa noite, Carlos, chegando aí também. Vamos lá, vamos em frente, galera. Vamos lá, vamos nós aí, tá bom? Qual que é o nosso foco aqui hoje, gente? Falar de liderança, tá? O evento ele foi montado, ele foi configurado para líderes, tá? Seja você líderes formais, seja você uma líder ou um líder informal, né? Você lidera pessoas, mas não tem aquele cargo ali na empresa que você trabalha, por algum motivo aí da empresa ou por alguma situação, tá? Genérica. Então, o objetivo é falar um pouco para vocês sobre liderar, né? E apresentar para vocês, tá? O que eu entendo que é liderar, tá? Por que eu quero fazer isso, gente? Como eu falei com vocês, com alguns de vocês aí que a gente veio conversando aí nos últimos tempos e a gente trocou uma ideia com alguns aí por WhatsApp e tudo mais. Porque eu realmente, o objetivo é realmente compartilhar com vocês isso aí que eu aprendi na minha vida profissional durante algum tempo, né? Foram alguns anos aí de vida profissional, tá? E a ideia é realmente compartilhar isso com vocês gratuitamente. Não é o objetivo, não é vender nada. Não vou fazer nenhuma oferta para vocês, tá? Não sei se vocês estão acostumados a assistir aí algumas aulas online, aí, né? Marketing digital, online, tudo online, gravação, vida 3 aulas, assiste aqui a aula, tal, tal. E no final sempre tem umas ofertas ali, né? O cara fala ali meia boca, ele passa uma informação mais ou menos, e no final ele faz uma oferta para te vender alguma coisa, né? Cria em você aquela necessidade, e depois você, caraca, eu preciso disso, né? E você vai comprar e talvez você compre, talvez você nunca assista, porque no fundo você não precisava, né? Muito daquilo ali, o cara só criou em você uma necessidade ali momentânea, certo? Então esse é o foco aqui hoje nosso. O foco nosso é realmente compartilhar aí com vocês um método de liderança, como liderar pessoas, um método de liderar, tá? Que eu desenvolvi durante a minha vida profissional. Vamos lá, e no meio do caminho a gente vai conversando, vamos falando algumas coisas aí. O objetivo é a gente não passar de 1 hora aqui, é ser objetivo, ser prático realmente, tá? Para que vocês consigam captar aí a mensagem e depois a gente bate um papo aí no finalzinho, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer problema, me avise aí no chat, abra o microfone, fale, porque às vezes eu estou compartilhando a tela e não estou conseguindo enxergar o chat de vocês, que vocês comentarem alguma coisa, tá legal? Então vamos lá. Vamos lá. Tá aí tela cheia aí, eu estou com o meu celular aqui só para enxergar se tiver algum problema. Tá bom? Nosso workshop Open, hoje, 26/9, tá? O que é o Open? Liderança objetiva, prática e engajadora, gente. Nosso objetivo aqui é ser objetivo, passar em 1 hora que eu tenho que passar, mas ser prático ao mesmo tempo, trazer para você um conceito de liderança prática, ou seja, o que você vai colocar em prática, o que você vai colocar na sua realidade, no seu ambiente, no seu contexto, tá? E para isso, você conseguir inicialmente engajar o teu time, engajar a tua equipe, e a partir daí você alcançar resultados e aí você se beneficiar disso, inclusive você crescer, você alcançar cargos mais altos, você crescer na tua carreira, e esse é o nosso objetivo sempre, né? Não tem por que ser diferente. Tá legal? Vamos lá. Primeira coisa, falar um pouquinho de mim, gente. Rapidamente, muito rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Quem que sou eu? Meu nome é Ricardo Lima, tá? Eu tenho 41 anos de idade. A minha formação é de engenharia, eu sou formado em engenheiro. Pelo meu sotaque, vocês percebem que eu sou do Rio de Janeiro, tá? Algumas pessoas aí, eu entrei em contato aí mais recentemente, inclusive algumas pessoas de Maceió. Eu falei, galera, quem é que está de Maceió aí? Eu moro em Maceió atualmente, né? Minha vida foi em Maceió. 6 anos atrás eu me mudei para Maceió e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sair do Rio de Janeiro da loucura e eu digo para meus amigos, eu aprendi o que é dormir quando eu vim morar em Maceió, tá? Eu não dormia bem, eu tinha insônia no Rio, uma confusão danada. Depois as coisas mudaram totalmente. Tá? Então eu sou engenheiro formado, sou engenheiro mecânico formado pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois dali, academicamente, eu me especializei aí algumas pós-graduações, mas o relevante para a gente aqui hoje é que realmente a minha experiência corporativa, profissional, passa de 20 anos de vida de formação acadêmica aí,
tá? E nesse aspecto, tá? Foram 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência profissional, trabalhando na GE, comecei minha carreira profissional na GE, na General Electric, tá? Não era a parte de lâmpada, muita gente conhece a parte de lâmpada, né? Lâmpada da GE. A minha área era a área de turbina de avião, eu fazia reparo em turbina de avião, manutenção de turbina de avião, bem exótico, né? Trabalhava do lado do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e ali foi construindo a minha vida profissional. Depois eu passei num concurso para a Petrobras, para trabalhar como técnico, eu sou técnico mecânica formado, conciliei a Petrobras, o curso técnico com o trabalho, né, na área de projetos, e daí em diante terminei a faculdade, concluí a faculdade, e basicamente eu comecei a liderar na BR Distribuidora, atuando na área de manutenção, operação, área de vendas, diversas áreas dentro da BR Distribuidora como gerente, como gestor, tá? Sendo que 10 desses anos foram liderando realmente. E foram grandes equipes, assim. Algumas das equipes que eu liderei foram equipes muito grandes, 300, 400 pessoas, áreas de industriais grandes, trabalhar em 3 turnos, 7 dias por semana. Era uma loucura e era bem desafiador mesmo, tá? Então essa é a parte que eu chamo de a parte chata, tá? Mas a parte realmente legal é a hora que eu começo realmente a liderar. Então, em 2010, eu tinha basicamente 2 anos de casa, 2 anos de BR, né, 1 ano e pouco de BR, e eu assumi uma liderança, né, na área de manutenção. Comecei a liderar pessoas, e aí, a partir daí, foi inicialmente uma confusão completa. Jovem, menos de 2 anos de casa, 2 anos de empresa, assumindo uma liderança de uma área que tinha gente altamente experiente, gente com muito tempo de empresa, tempo de vida profissional. Então foi aquele desafio, foi aquela complexidade, foi aquele problemaço, né? Não sei se vocês passaram por algum problema assim, talvez, muito provavelmente sim, né? Todo mundo tem uma dificuldade na hora de liderar inicialmente. Vamos falar sobre isso. Tá? Então me borrei, literalmente me borrei, como está escrito aí, ó. Me borrei devido à insegurança, tamanha insegurança, porque eu não tinha preparo para aquilo, eu não estava preparado para liderar, eu não fui preparado para aquilo. De repente me caiu no meu colo aquela liderança, e em função de eu ser um bom técnico, de eu ser um bom profissional, de eu ser uma pessoa comprometida, assumir aquela função e aí foi o caos, né? Vamos buscar conhecimento, deixa eu me aprofundar, como é que eu posso liderar essas pessoas experientes que em tese não me respeitavam, eu não tinha uma vivência como eles, cheio de problemas, cheio de complexidades, foi buscar conhecimento e aí buscando aqueles conhecimentos, imagine, há mais de 10 anos atrás buscando conhecimento não tinha essa vida digital que a gente tem hoje, né? Buscando coisa presencial, não prática, coisa problemática, cheia de problemas, coisas não aplicáveis, muito problema, tá? Para a gente realmente conseguir implementar um trabalho. E daí em diante foi na aprendizagem, tentativa e erro, muitos fracassos para conseguir alguns acertos, algumas vitórias. Daí eu consegui, em 1 ano, assumir uma gerência de produção, que era uma gerência gigantesca, e depois outras gerências operacionais, e até gerência de áreas de vendas e tudo mais. Tá bom? Então foram mais de 10 anos liderando pessoas aí. Mas o mais relevante é que nesse tempo, gente, eu pude realmente formar muitos líderes abaixo de mim, muitos supervisores, muitos coordenadores, e eu desenvolvi um método de liderar, tá? Que eu implementei na prática, validei com essas pessoas e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. O objetivo aí é esse, literalmente esse. 2 anos atrás eu saí da vida corporativa, eu saí da gerência, saí da área de liderança, eu resolvi empreender e montar um negócio próprio, tá? Coincidiu com a época da pandemia aí. Então eu montei uma empresa que eu chamo de Lidere na Prática, é meu perfil de Instagram, é meu perfil de YouTube, tudo é Lidere na Prática, porque o objetivo é a gente liderar de uma prática mesmo, colocar em prática aquilo que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Montei a LNP Consultoria, que é a Lidere na Prática, e aí desde então tenho trabalhado em 3 segmentos, basicamente. Trabalhado junto às pessoas digitalmente, mentorando pessoas, treinando pessoas que me procuram, que têm um trabalho para desenvolver, alguns alunos já nesse aspecto. Tá? Trabalho com a área de empresarial, dando palestra, dando curso mesmo para a formação dos seus líderes, certo? E a terceiro braço aí, que é o braço assim, que é a menina dos meus olhos, eu trabalho na área social, em áreas do terceiro setor de educação pública. Né? Por isso que eu falei, Renata, da área de educação, é o meu sonho, que eu sempre descobri como sonho, né? Sempre tive como sonho para fazer alguma coisa pela educação, e eu levo esse conhecimento para a área de educação pública, como liderar, né? Como capacitar diretores, Renata, o que você está fazendo fazer aí, ó, eu faço isso na educação pública, né? Montei um método específico para isso, desdobrando para essa linha. Comecei um trabalho antes da pandemia, mas a pandemia veio e quebrou tudo, né? Eu estava começando a embrionar, eu me desliguei da empresa em 15 de março de 2020 para montar esse negócio na educação pública, que é um sonho, que é uma vertente que eu gosto, que eu acho que tem muito a ser feito, esse modelo de liderança na área de educação.
e travou tudo a pandemia, depois mudanças, né, de governos, aí, eleições municipais e tudo mais, então virou uma complexidade absurda, atrasou um pouco o meu plano, mas eu estou regressando aos poucos para essa linha aí, junto com algumas ONGs, trabalhando, formando, tanto na vertente de formar, capacitar a liderança escolar, né, liderança na educação, quanto no aspecto de ajudar os jovens, né, que estão saindo do ensino médio, já que eu falo de liderança, falo de carreira corporativa, como que eu posso ajudar esses jovens também para que eles tenham um horizonte, né? Para mim, o maior problema que existe no ser humano é a falta de perspectiva, a falta de horizonte, né? E eu atuo muito, há algum tempo eu atuando na área no interior de Alagoas, e a carência é muito grande, né? Não sei se alguém aqui é do interior e mora nos interiores da vida, mas aqui em Alagoas a carência é muito grande. Então, a falta de perspectiva, a falta de horizonte para os jovens é absurda. Então, a gente monta um trabalho nessas duas vertentes, tanto com a liderança quanto com os jovens, para criar perspectiva, criar liderança. Então, esse é um outro braço da empresa, além da parte empresarial em si. Tá? Então, essa é a nossa lógica de trabalho aqui. Só para apresentar um pouquinho para vocês de quem é o Ricardo, de quem é a Lidere na Prática nesse vertente aí. Tá? Vamos lá. Então, gente, começando o nosso trabalho aqui, eu faço um desafio para vocês aqui o seguinte: vamos analisar quando é que vocês assumiram a primeira posição de liderança de vocês. Quando vocês assumiram a primeira posição de liderança como líder? Quando que vocês foram alçados a líder? Quando vocês saíram de liderado para líder? Tá? Lembrem isso aí. Lembrem isso aí. Vocês tiveram preparo? Vocês foram preparados para isso? Tá? Quando eu falo de preparar, é realmente preparar. Ou seja, a pessoa, antes de você liderar, você, ó, a tua empresa, a tua organização falou assim, ó, fulano, você é o próximo líder aqui. Então, faça esses cursos, aplique isso aqui na prática, vamos te preparar para, na vida real, você assumir essa função daqui a um tempo, certo? Alguém de vocês aconteceu isso? Tá? Porque comigo não. A Maria José falou também aqui que não. Tá? Me comentem aí no chat o que aconteceu com vocês. Vocês foram, assim como eu, alçados a cargos de líder porque vocês eram bons liderados? Vocês eram pessoas comprometidas, pessoas que procuravam, né, desenvolver um trabalho legal, bem feito, né, focando na empresa, tá? Ou não? Vocês, cara, alguém chegou, te alçou a líder, falou assim, ó, você não vai assumir a liderança agora que não. Você vai, tá? Você vai se preparar aqui para liderar quando você estiver pronto, né? Tanto na vida, na teoria quanto na prática, você assume essa função, você passa a liderar, tá? Ou não? Porque a grande realidade, eu estou vendo a Bruna falando que ela foi preparada, né, pelo gerente dela, tá? E depois a empresa disponibilizou. A grande questão, gente, é como esse preparo é feito, né? E é raríssimo o caso, é raríssimo quando as empresas se preparam. Porque na vida é corrida, vida é corrida, vida é correria danada. A empresa é correria, tem que entregar resultado, tem que correr, tem que fazer, tem que acontecer. E ninguém se prepara para isso, não é por má vontade, não é porque não dá tempo mesmo. A vida é corrida, às vezes tem um monte de empregado, um monte de problema, apagar um monte de incêndio. Carlos falou também que não, né? Então, assim, a grande realidade da grande maioria de nós, tá bom? É que a gente não é preparado. A gente não é preparado. São raros os casos. 90%, já fiz uma estatística no meu Instagram, eu já vi também pesquisas que mais ou menos vão para essa linha. 85% a 90% das pessoas não são preparados, né? 10 a 15% são preparados para liderar, mas é algo bem raro, tá? É algo realmente bem raro aí nesse aspecto, tá bom? Então, assim, essa é a primeira visão que eu trago para vocês. A gente não foi preparado. Então, como é que se a gente não é preparado, quando a gente assume uma liderança, o que a gente vai fazer? Certo? Eu compartilhei com vocês assim, eu assumi uma liderança, meu chefe chegou para mim, cara, Ricardo, agora você é o gerente de manutenção, tá? Toma aí, a cadeira é tua, a sala é tua. E eu entrei, sentei na cadeira e falei assim, o que eu faço aqui agora? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou conduzir essas pessoas? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que entregar resultado, eu sei o que a empresa faz, eu sei qual é o produto, qual é o serviço, mas como que eu faço isso acontecer? Como que eu conduzo esses 20, 30 pessoas que eu assumi aqui? Né? Tá? Então, assim, essa é a grande questão. Tá? O que a gente vai fazer? O que a gente faz nesse cenário, né? Nesse aspecto aí? Tá? Então, assim, majoritariamente, se a gente não tem experiência, se a gente nunca liderou, se a gente não sabe o que é liderar, se a gente está tendo a nossa primeira experiência,
tá? Eu vou liderar com base em quê? Vocês concordam, e eu não sei se aconteceu com vocês, mas é a grande maioria das pessoas, a gente vai liderar com base em quê? A gente vai liderar com base nas experiências que a gente já vivenciou enquanto liderado. A gente vai liderar com base no que a gente vivenciou que o nosso chefe fazia com a gente. Ó, o meu chefe fazia isso aqui comigo. Eu odiava isso e a equipe também. Ele não sabia, mas todo mundo odiava. Então não vou fazer isso não. Ah, aquele ali o chefe anterior fez e era muito legal. Então vou repetir isso aqui, vou fazer. Então a gente vai liderando com base nas nossas vivências enquanto a gente era liderado, já que a gente não tem experiência, né? Já que a gente não era, não, a gente não tem experiência enquanto líder, tá? Então é basicamente assim. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque isso é um grande erro. Por que isso é um grande erro? Porque a tendência, tá, é que isso traga problemas. Quais problemas vão trazer? Diversos problemas. Por quê? Porque as pessoas mudam, o líder muda, o cenário muda, o contexto muda. Então, experiências que deram certo em outros momentos não podem não dar certo mais, podem dar errado, tá? E às vezes a gente não tem tempo para reverter isso. A gente não tem tempo para consertar isso. Mas é a lógica mais usual. A gente vai começar a liderar com base naquilo que a gente vivenciou enquanto liderado, que nossos líderes fizeram, construíram, e que a gente entendeu que era certo, que era errado, que era legal, que dava resultado, a gente vai começar a colocar isso em prática. E talvez a gente dê alguns tiros na água. Por quê? Porque aquilo que dava certo não está dando mais. Aquilo que dava errado, de repente começa a dar certo por algum motivo, mas a gente não tenta, porque deu errado, eu não vou repetir. Né? Então, assim, esse é a grande questão. Esse é o grande problema. Tá? Esse é o maior erro que a gente, enquanto líder, quando a gente está começando a nossa vida, a gente comete. Tá? E qual é o problema disso? Isso vai nos levar por dois caminhos. Isso vai nos levar para dois caminhos, basicamente. Quando a gente coloca em prática, né, um estilo de liderança com base na nossa vivência enquanto liderado. Tá? Os problemas acontecem. E o que acontece? O que ocorre a partir disso? A gente vai por dois caminhos que começam a surgir. Basicamente, dois caminhos surgem. O primeiro caminho é você, depois de um tempo, concluir o seguinte: cara, não nasci para isso. Não nasci para liderar. Tá dando tudo errado. Problemas. Os meus liderados não gostam de mim, não entregam resultados, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, tá dando tudo errado, eu tô me desesperando, eu tô trabalhando 12 horas, 13, 14, 15, 16 horas por dia, não tá dando certo, não tô dando conta, certo? Não sei quantos de vocês viveram isso, mas é a realidade de grande parte das pessoas. Por quê? A gente não tem noção, a gente não foi preparado, a gente lidera com base no que a gente tem de experiência quanto liderado, dá coisas errado, problemas acontecem, e a gente começa a entender, a concluir o seguinte: caraca, não nasci para isso. Alguns chegam a essa conclusão rapidamente, em 2, 3, 5 dias, 10 dias, 15, 20, um mês. Outros não, outros demoram 6 meses, depois de um ano. O tempo aí é variável dependendo de cada realidade de cada pessoa, né, de cada indivíduo. Mas, em algum momento, você vai ter que chegar à conclusão seguinte: cara, isso aqui não é para mim, não nasci para isso. E é o que a gente chama de, muitas vezes, de mito do dom. Você acha o seguinte, cara, você chega à conclusão, o seu cérebro te leva a concluir o seguinte: cara, isso aqui não é para você não, bicho. Você não tem, né, alguns requisitos mínimos aqui para liderar. Você não tem perfil de líder. Quanto tempo a gente já ouviu falar isso? Né? Quem tem perfil para liderar, certo? Eu não tenho esse perfil, então não posso liderar. Eu acho que alguém errou quando me trouxe para cá, apostou em mim e eu não estou conseguindo corresponder. Então você começa a entrar em colapso aí, achando que você não nasceu. E aí gera o quê? Ansiedade, problemas diversos, certo? Se você for permitido na tua empresa, você regredir o teu cargo anterior, você volta, mas fica aquele sentimento, aquele fracasso, aquela sensação ruim. Talvez na tua empresa você não é um caminho sem volta. Se você assumir uma liderança, você não pode voltar a ser um cargo técnico mais, você tem que ser demitido. E aí gera aquela ansiedade, gera aquele pausa, aquele caos, aquele problemão, tá? Então esse é o caminho que acontece com muitos de nós. Talvez alguns de vocês estejam passando por isso, talvez alguns de vocês passaram por isso, certo? Ou o caminho 2. O que é o caminho 2? Né? Se você tiver uma resiliência um pouco maior, tiver uma casca um pouco mais dura, você vai, caraca, tá dando errado as coisas mesmo aqui, não tá dando certo não. Mas deixa eu buscar conhecimento, deixa eu buscar algo para ser feito, certo? Se o que eu estou fazendo, com base nas experiências que eu tive com meus ex-gerentes, meus ex-chefes, não está dando certo, eu preciso descobrir uma coisa que dê certo. Então, vou buscar conhecimento. Esse foi o meu caminho que eu segui, tá? Fui buscar conhecimento. Como é que eu trabalho essa turma? Como é que eu lidero essa galera, certo? Como é que eu posso realmente engajar essa equipe para que eles me respeitem, para que eles realmente enxerguem que eu estou ali para trabalhar com eles, para crescer junto com eles, para que a gente consiga alcançar resultados
e realmente assim se beneficiar, todo mundo alcançar a sua lógica, o seu objetivo, né? Construir algo para crescer profissionalmente. Porque, no fundo, gente, liderar é você entregar resultados através de pessoas, certo? Entregar resultado através de pessoas. Era algo que a gente não tinha até então, enquanto ele não era líder. A gente entregava resultados somente nós. Nossos resultados eram individuais. Agora a gente tem que entregar através dos outros. E não é tão simples, né? Não é tão simples como somente mudar de cadeira, tá? Então, o caminho 2 é buscar conhecimento. Foi o que eu vivi, certo? Mas buscar conhecimento, a gente entra num outro problema. Por quê? Qual que é o outro problema? Tá? A gente tem um excesso hoje de informação, pessoas dando dicas, existe um caminho meio de superficialidade, um monte de gente dando dicas de liderança, 3 passos para isso, 5 passos para aquilo ali, 2 daquilo aqui, 2 pilares para ali, ou seja, é tudo um númerozinho, é tudo superficial, tá? E você não consegue alcançar realmente uma solidez. Por quê? Você busca seguir um cara, aí o cara começa a falar superficialidade. Você implanta, não dá certo. E nunca vai dar certo, porque o cara falou só superficialidades. O cara não te mostrou na prática mesmo, na realidade, o que fazer. Ele ficou no abstrato, ele ficou só no conceito, ele ficou só na teoria, certo? Você tenta aplicar algo que não tem aplicabilidade. E não dá certo. E aí você chega à conclusão, esse cara não serve. Vou para o outro. Aí vai buscar o outro e assim vai. A gente vai buscando eternos conhecimentos que não levam a lugar nenhum. Tá? Esse é um problema. O outro é realmente, eu, por exemplo, vivenciei isso. Quando eu comecei a tentar buscar conhecimento, eu achava um monte de curso, né, montado pelos, eu chamo de os gurus de RH, que nunca vivenciaram a vida real, nunca gerenciaram realmente na vida real, vem trazendo cursos revolucionários, mas nunca lideraram mesmo na vida real, quando tem que liderar equipe grande, equipe heterogênea, com dificuldades, com problemas, certo? Então, traziam soluções que eram inaplicáveis, impossíveis, não tinha como replicar na vida real. Tá? Esse era um grande problema também. Tá? Então, isso gerava confusão. No fundo, esse conhecimento, se você der sorte, você encaixa algo, você tenha um líder que vai te ajudar, que vai te direcionar, que vai realmente te guiar nesse caminho. Tá? Você vai conseguir vencer isso. Mas se você não tiver sorte, a maioria não tem, né, de ter alguém para conseguir, né, trocar ideia, para realmente auxiliar nesse processo, a gente se perde. Por quê? Você vai entrar numa grande confusão. E essa grande confusão, né, de pessoas querendo te ensinar a liderar de uma forma, né, sistemática, né, querer te ensinar a liderar de uma forma, lidere assim que vai dar certo, faça isso aqui que vai dar certo, né? É os estilos de liderança. Lidere de forma servidora, lidere de forma autocrática, lidere de forma democrática. O cara quer te ensinar a liderar, sendo que o cara não conhece teu time, não conhece a tua equipe, não conhece a tua realidade, não conhece a tua empresa. É impossível. Estão falando bobagem. Estão falando bobagem para vocês. E vocês, a gente, num desespero para construir algo, a gente começa a acreditar em tudo. Tá? Isso leva a uma grande confusão, que no fundo só vai protelar, vai demorar um pouquinho mais, mas esse segundo caminho acaba te levando para o primeiro, que é se depois de você tentar buscar um monte de coisa, você conclui o seguinte: realmente não nasci para isso. Tá? Então a gente está fadado ao fracasso. Se a gente não entender o que a gente precisa fazer de verdade, como é que a gente pode liderar e construir uma equipe de verdade, tá? Nós estamos fadados a essa conclusão. Tá? Seja de uma forma imediata, seja de uma forma por tabela ali, né? Na sequência, depois de buscar, aplicar um monte de coisa. Eu chamo essa aqui. O primeiro, eu falei que era o mito do dom, né? A gente acha que não tem dom para aquilo, não nasceu com isso, não tem perfil. O segundo eu chamo de o mito da fórmula universal. Vem gente querendo nos explicar que a gente tem que liderar assim, porque fulano lidera assim, porque o líder mor lidera assim, o outro cara que é o exemplo lidera assim, o Steve Jobs lidera assim, a Maria Teresa Calcutó liderou assim, então lidere assim também. Cara, isso é um mito da fórmula universal. E as coisas não são assim, né? Não é. Mudou o contexto, mudou a realidade, muda tudo. Muda tudo. Então não dá certo. Não é assim que funciona. Tá? Então a gente acaba fadando ao fracasso e voltando para esse primeiro caminho, que eu não nasci para isso. Tá? Então isso é um problemaço. Isso é um grande problema. E por que isso é um grande problema? E aí entra a questão do segundo caminho ainda, da parte do conhecimento. Por que o conhecimento, tá, mal direcionado nos leva para esse caminho de regressar, para você entender que não nasceu para isso? Vou explicar para vocês, vou mostrar isso aqui. Tá? Vamos lá. Desde que o homem é homem, ele tende a ele quer definir liderança.
Desde que as empresas começaram a construir, né, uma relação social onde líderes eram colocados à frente, o homem quer definir liderança. E já tentaram definir isso diversas e milhares de vezes, tá? Há muitos anos atrás. E muitas vezes a gente chega, quando a gente quer conquistar a primeira liderança, a gente virou um líder. Pô, agora deixa eu buscar aqui como é que eu posso liderar as pessoas, né? Você não foi preparado, né? Voltamos ao nosso problema, a gente vai começar a liderar, agora deixa eu buscar conhecimento. Aí você vai buscar em um monte de lugares, certo? Ah, vou buscar em livros. Aí o teu chefe vai te dar um livro de presente. Ó, esse aqui, ó, esse livro aqui. Coloca esse livro aqui. Aí você vai ler o livro, certo? Aí você vai pesquisar um livro de liderança na Amazon, você descobre que na Amazon, só na Amazon, falando de liderança, existem mais de 60 mil livros, certo? Só na Amazon, tá? Sem contar outras livrarias aí, certo? Então, assim, você vê que é um negócio que não é fácil, né? A definição de liderança não é simples, tá? Então, se você for liderar, tentando procurar em livro, tentando buscar conceitos de outras pessoas em literatura, tá? O resultado é muito caos e confusão, porque não tenha dúvida que existem diversos conceitos conflitantes nesse processo, tá? Então, tentaram já definir liderança com base em líderes bem-sucedidos, não conseguiram, tentaram analisar mais de 100 líderes para conseguir construir uma relação de liderança, quais são as competências necessárias para liderar, né? O que é importante para um líder, não conseguiram. Problemas também. Foram fazer pesquisa acadêmica para tentar definir um líder. Foram buscar academicamente o que era importante para você liderar. Foram buscar isso academicamente. Tá? E qual foi a conclusão? Tá? Concluíram, buscaram 26 mil artigos científicos, para definir o que era liderança, cruzaram isso, fizeram um bancão de dados, cruzaram isso cientificamente, e a conclusão foi um estudo que ele chegou à conclusão seguinte: cara, depois de a gente cruzar isso tudo, reduzimos ao máximo, mas a gente chegou à conclusão que existem 90 variáveis de controle. Existem 90 competências importantes para um líder ser bem-sucedido. Certo? Você imagine você ter 90 variáveis de controle. 90 coisas que você precisa ser para você ser um líder bem-sucedido. Né? Não tem lógica, sem sentido, não tem fundamento. Né? E tentaram definir liderança também com base em gestores da ativa, ou seja, pegaram um monte de gerentes, colocaram diversas pesquisas, uma delas é emblemática, colocaram um monte de gerentes na Inglaterra num grande auditório, né? Universidade de Oxford, num grande auditório, onde cabia mais de 1.000 pessoas, né? Não era nem um auditório, já era um ginásio, né? Provavelmente. Cabia mais de 1.000 pessoas. E eles colocaram só gestores nessa situação, tá? De diversas empresas. Colocaram todo mundo e foram fazendo diversas pesquisas, diversas análises, diversas perguntas. Mas o mais incrível é que eles chegaram à conclusão seguinte, cara, não conseguimos chegar a conclusão nenhuma, porque o resultado foi altamente paradoxal. Eles chegaram e perguntavam para assim, imagina, a Maria José estava do lado da Bruna, né? A Maria José era gerente de produção numa empresa X. A Bruna era gerente de produção na empresa Y. Aí chegava a Maria José e falava, Maria José, o que é importante para você liderar? O que faz você ter uma boa liderança? Quais são as competências importantes? Aí a Maria José chegava e falava assim, para mim, importante para ser um bom líder é ser ambicioso. Né? É ser ambicioso, é o mais relevante para a gente conseguir liderar, né? Para ter resultados. Além de ambicioso, eu tenho que ter direção, eu tenho que ser um cara diretivo, eu tenho que conduzir, dar a direção para todo mundo, para minha equipe. Para mim, isso que é importante para eu liderar. E a Maria José era gerente de produção numa empresa X de alimentar, vamos imaginar. A Bruna era é o mesmo cargo na empresa concorrente. E a Bruna chegava e falava assim, para mim, liderar, que dá certo, que deu certo na minha vida, que dá certo até hoje, é ser humilde, é ser um líder humilde, eu ser humilde, eu ouvir minha equipe, atentar para eles, escutar eles bem, me colocar na posição muito deles, e ao mesmo tempo eu empoderar a minha equipe, eu dar poder para elas. Então, assim, a conclusão que eles chegaram foi o seguinte, um grande paradoxo. Pessoas que ocupavam cargos similares definiam coisas totalmente antagônicas uma das outras. Eu falei, cara, não tem lógica, não tem como concluir nada disso aqui, certo? Então não concluíram nada. E qual é o problema disso? Quando não concluíram nada, qual foi o problema disso? Quando eles não concluíram nada, né, eles permitiram que as cabeças brilhantes dos gurus de RH falassem assim, já que ninguém define o que é importante para ser um líder, já que ninguém concluiu quais são as competências mais relevantes para ser um líder, eu, que sou de RH, eu vou definir isso para a minha empresa. E o outro da outra empresa vai definir para a empresa dele. Então, cada um define o que quiser. Cada um analisa a sua posição de liderança e define a competência essencial para um líder. Tá? Então, o que você vê hoje em dia são vagas aí
abre o LinkedIn, você vê, o cara tem um cargo de gerente, competências necessárias, começa a listar um monte de coisa. Isso. Essa tela aí, por exemplo, demonstra isso daí. Eu peguei isso aí de alguns sites, entrei em alguns sites e falei, cara, quais são as competências para um bom líder? Tá? Aí tem lá, um site fala um monte de coisa, o outro fala outro monte de coisa, e o outro fala um monte de coisa. Peguei uns 5, 6 sites e fiz essa tela para vocês aí. 33 competências para um bom líder, segundo algum site. Bati no Google, competências de um bom líder. Apareceu isso daí. Certo? Então, quando a gente não conseguiu definir o que era liderança, a área de RH definiu por ela só. E cada um bota na tua cabeça. Cada um bota na tua cabeça. Então você chega à conclusão seguinte, caraca, para eu ser um bom líder, eu preciso ser isso aqui tudo. Se você não tiver uma cabeça minimamente preparada enquanto você está começando a liderar, você surta. Porque, cara, não tem como eu ser tudo isso. É impossível. E realmente é impossível. Ninguém é tudo isso. Nem super-herói é isso tudo aí. Tá? Então, se você não tiver uma cabeça minimamente assim, direcionada, você volta para o caminho 1. Volta para achar que você não tem o dom, que você não tem as competências mínimas, porque te empurraram goela abaixo que você precisa disso aqui tudo para liderar. E eu vou provar para vocês que você não precisa disso aqui para liderar. Não precisa disso aqui para liderar. A minha função aqui hoje é provar para vocês que vocês não precisam disso para liderar. Tá? Você precisa de uma coisa para liderar. A gente vai ver aqui mais à frente. Tá? Que coisa que é essa? E a partir dessa coisa, você vai desdobrar o que é mais importante para você liderar. Tá? Então, essa é a grande motivação. Por que o buscar conhecimento nos lugares errados te levam para esse retorno do caminho 1. Te levam a achar que você é incapaz, que você não tem o dom, que você não tem carisma. Né? Eu não tenho carisma para liderar. Cara, como esse carisma? Já tem pesquisa científica que mostra líder não é carismático. Os maiores líderes do mundo não são carismáticos. Não são. 90% das pessoas dizem que os líderes delas não são carismáticos. Elas seguem, elas gostam, mas não são pessoas carismáticas. Carisma é exceção, tá? Não é característica inata que precisa ter para você liderar pessoas, tá? Não é mesmo, tá bom? Então esse é o grande problema. E aí a grande pergunta que entra no circuito é: como é que eu seleciono o essencial? Como eu seleciono o essencial? Já que aqui eu listei 33, mas poderia ter listado para vocês 200, 250. Tá? Porque se eu tivesse mais trabalho, mais um pouquinho de saco, eu ia ficar pesquisando mais ali, para lá, um monte de coisa. Tá? Então, como que a gente seleciona o essencial? Como fazer isso? Como selecionar esse essencial para a gente realmente conseguir emplacar isso no nosso dia, para a gente ser um líder melhor, para a gente conseguir realmente atingir mais resultados com a nossa equipe, para a gente colocar em prática realmente coisas que vão dar certo, que vão trazer resultados para o nosso time, que façam a gente crescer, que façam a gente ser valorizado, né, nesse aspecto. E aí, gente, eu vou dizer para vocês aqui que o que muda o jogo para vocês, tá? Eu tive esse problema, eu tive essa dificuldade, eu vivi isso aí. E enquanto eu vivia isso, eu sou um cara que sempre fui muito questionador, sempre fui muito tímido, mas sempre fui muito questionador. Enquanto eu via isso acontecer, eu via, assistia curso, um monte de cara, tem que ser assim, tem que ser assado, como ser assim, como ser assado. Eu falei, cara, eu não sou assim, é impossível. Será que meu chefe estava errado? Meu chefe me puxou, achou que eu era um líder? Cara, ele não tinha essa visão de que eu precisava ser isso tudo? Não é possível, tá? Não é possível. E eu comecei a mudar, quebrar esse paradigma, quando eu comecei a inverter essa lógica. Eu falei, cara, deixa eu pensar de uma forma diferente. Ao invés de eu tentar, né, descobrir o que eu preciso ser para ser um líder, deixa eu descobrir o que eu preciso realizar. O que eu preciso fazer enquanto líder? O que eu preciso construir enquanto líder de forma prática? Ao invés de eu ficar só confabulando competências para agregar aspectos comportamentais, para agregar meu conhecimento. Né? A gente está vendo uma visão de conhecimento com uma visão prática. O que eu preciso fazer realmente, realizar para eu me tornar um bom líder? Deixa eu inverter essa lógica. E quando eu inverti isso, as coisas mudaram, a análise mudou. E esse é o desafio que eu falo para vocês hoje. Como inverter essa lógica? Ao invés de você tentar ser um melhor líder com base em competências que as pessoas mandam você ter, né? Você ser melhor assim, você ser melhor, você ser melhor tomador de decisão, você ser uma pessoa com mais capacidade de inspirar, uma pessoa que tem, né, mais gosto por desafios, mais articulador. Ao invés de você tentar buscar uma a uma essas competências que vai te deixar meio doido, faz você ficar trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, ficar tarado, né? E você não conseguir, porque você não vai conseguir, e você achar que você não é capaz, vamos inverter a lógica. Vamos focar no que a gente tem que realizar. Tá? E aí, quando eu tive essa convicção
quando eu tive essa iluminação, certo? Fui buscar algumas definições de liderança com base nisso. E eu descobri a definição que, para mim, é a definição mais perfeita. Depois que eu descobri essa definição, tudo para mim se encaixou. Tudo na minha vida se encaixou. E eu compartilho com vocês, e eu falo com vocês, gente, vocês podem achar que, daqui a um tempo, achar que não valeu nada do que eu falei aqui, cara bobão, falou um monte de bobagem, mas levem essa definição para a vida de vocês. Tá? O que é liderança? Já que ninguém conseguiu definir o que era liderança na vida real ali, certo? Através dos estudos, das análises, das pesquisas, entenda a definição desse cidadãozinho aí, Henry Kissinger, que é um ex-secretário de Estado americano, e ele é um cara frasista, fala um monte de coisa, mas ele falou essa frase para mim, que é a definição mais certeira de liderança. Liderança é a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Isso serve para tudo. Para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal, familiar, teu qualquer contexto. Se você quer ser um líder, né, leve as pessoas aonde elas não conseguem ir sozinhas. Sejam não conseguindo porque elas não querem ir, ou não conseguindo porque elas nem sabem que elas podem ir para lá. Tá? Principalmente essa segunda visão. De repente elas não vão porque elas nem sabem que elas podem ir. Elas não sabem nem que existem, que existe aquele ponto. Tá? Então o Henry Kissinger definiu isso. Quando eu encontrei essa definição, tudo para mim fez sentido. Tudo se encaixou. Porque você repara o seguinte, gente, se liderar é a capacidade de levar pessoas, eu tenho que levar pessoas, ou seja, quem são as pessoas? As pessoas que fazem parte do meu time, da minha equipe. Tem que levar elas. Não importa os outros. O que importa é as pessoas que estão comigo. Tá? Eu tenho que liderar pessoas, né? E eu tenho que levar elas onde elas não iriam sozinhas, eu tenho que levar elas em algum lugar, né? Onde elas não iriam sozinhas, em algum local, tem algum objetivo. E esse objetivo vai ser construído com base nessas pessoas e com base na minha empresa. Eu tenho que levar elas para um lugar que a minha empresa concorde. Eu sou um líder, eu lidero, né? Eu tenho que responder à empresa. Então, eu tenho que levar elas para um lugar que, vamos imaginar assim, imagine que seja um ponto A, que é o ponto atual, e um ponto B, que é o ponto que eu quero levar elas. Elas não sabem que o ponto B existe, mas eu quero levar elas, certo? E esse ponto B eu vou construir também com base na empresa, não apenas com base nos liderados. Né? O ponto B tem que ser um ponto interessante, relevante e importante para a empresa. A empresa tem que desejar isso também. Tá? Então, se eu tenho que levar pessoas a um ponto B que a minha empresa tem que concordar, ou seja, a liderança ela é contextual, ela depende do contexto. O líder perfeito é aquele que se encaixa no contexto teu, certo? Só você conhece as suas pessoas, só você conhece a tua empresa para definir o ponto B. Nenhum líder de fora consegue isso. Nenhum guru de RH sabe quem são os seus liderados e qual é a tua empresa, que ponto B que é o ponto ótimo para você conciliar os interesses dos liderados e da empresa. É você que sabe disso. Então, a liderança é contexto. Não existe líder perfeito. O líder perfeito é aquele que se encaixa no teu contexto. Ninguém é mais apto para liderar do que alguém que está dentro da equipe. Tá? Alguém que desenvolva essa habilidade, que liderança é uma habilidade, não é dom, é alguém que desenvolva essa habilidade dentro da equipe, certo? Então, como aconteceu com a Bruna aí, que ela foi capacitada e foi puxada para a alçada, o ideal é isso, ou seja, porque você conhece as pessoas, você conhece as dificuldades, quais são os problemas de cada um, quais são as virtudes, os pontos positivos e negativos. Conhecendo as pessoas e definindo esse ponto B com base na tua empresa e com base nas pessoas, tá? Você tem tudo na mão para você ser um líder perfeito, você é um líder ótimo, você ser o melhor líder possível para aquele contexto, para aquele cenário, tá? Então basta apenas uma coisa. Se você não é um líder ainda e alçou essa posição de liderança, basta apenas uma coisa: é você querer. Eu digo o seguinte: a única competência obrigatória para alguém passar a liderar é querer. Querer. Se você não quiser, não tem jeito, porque vai te dar trabalho. Vocês estão aqui, vocês sabem disso. Então, dá trabalho. Liderar dá trabalho. Tá? Se ninguém quer trabalho, não é só uma posição de liderança. Mas ter trabalho não é sinônimo de arrancar cabelo, de ter desespero, de trabalhar o dia inteiro, 16 horas por dia, e achar que está pouco ainda, não está dando vazão, estou apagando 2.000 incêndios por dia. Não é isso. Liderar não é isso. Tá? Liderar depende do teu contexto, analisa o teu contexto. Então, querer é a competência obrigatória. Querer é a única competência obrigatória, é a competência mais importante de todas. Perfeito? Então, Ricardo, está muito legal, está muito interessante, mas, cara, essa definição é bacana, mas, cara, eu não estou conseguindo entender ainda. Eu não estou conseguindo entender, trazer para a prática. Você falou de prática, tá? Então, até aqui tudo bem, galera? Até aqui tudo bem aí? Vou interromper aqui só para ver se tem alguém no chat aí, ó. Tá? Tudo bem até aí, então?
por enquanto, tá? Beleza. Qualquer coisa, vocês avisem aí, tá? Então, bota isso traz isso para a vida real, Ricardo. Coloca isso na vida real, na perspectiva real aqui. Vamos lá. Coloca isso na vida real. Beleza, vou trazer 2 exemplos para vocês que a gente vai discutir em cima disso, tá? É um videozinho muito curtinho, 1 minutinho aqui, depois tem uma outra imagem aqui da frente, tá? Ouçam aí, por favor. Vê se tá bom o áudio aí, me digam se tiver algum problema. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the start? Starlight, last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous sky. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red flag gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say just that star-spangled banner wave for the land of the free and the hope of the brave. Ô, gente, vocês viram aí então o vídeo, né? Eu conheço essa pessoa aí, esse rapaz que foi lá salvar a menina, é um treinador de basquete americano chamado Mo Tix. Eu gosto de NBA, eu conheço, tá? Vocês concordam comigo o seguinte, ele é o treinador. Ah, Ricardo, ele é o treinador, então ele é um líder natural. Vocês concordam comigo que nesse cenário aí, né, qualquer pessoa que estava naquela quadra poderia ter ido lá ajudar a menina? Concordam comigo? Qualquer um poderia ter ido lá. Não apenas o treinador, o jogador podia ter ido, o militar, o cara da imprensa que estava ali, qualquer um que estava naquela quadra poderia ter ido fazer o que o cara fez. Vocês concordam? O que vocês acham? Sim ou não? Qualquer um podia. Perfeito. Qualquer um poderia. Tá? Então, assim, depende do quê? Depende de querer. Ah, o cara é treinado, ele é treinador, então ele é um líder nato. Sim, ele tem experiências diversas liderando, mas não precisava ele ter ido. Poderia ter qualquer um ter ido. Qualquer um que estava ali vivendo aquela situação, aquela experiência, poderia ter ido. Certo? Então, assim, querer é a competência obrigatória. Querer é o mínimo. Ah, Ricardo, mas ainda não estou muito... não concordo muito, que eu acho que o cara é líder, tá? O cara é diferenciado. Então, vamos lá, vamos para o próximo exemplo aqui, então. Vou ter aqui um negocinho aqui, que não está passando o meu slide, não. Vamos aqui na mão grande mesmo. Tá? Vou tocar aqui. Espera aí que está tocando aqui de novo. Bom, passamos. Tá? Estão vendo aí a tela, o slide, né, gente? Está aparecendo aí, né? Sim. Tá? Então, aqui eu trago um outro exemplo para vocês. Olha só. Essa aqui é uma imagem que viralizou na época da pandemia. Aí, tá? O que é isso? Isso aqui é uma receita médica que foi feita por uma médica para um paciente analfabeto.
tá? Uma receita médica que foi feita por um paciente analfabeto. Repare, no dia de hoje a gente está vivendo um ambiente de tudo que chega para a gente não sabe se é verdade, se não é. Não sei se é verdade, se foi uma médica mesmo que fez essa receita, tá? Mas mesmo que não tenha sido a médica, alguém fez. Concordam? Alguém fez a receita, tá? Então alguém fez. Mas vamos partir do princípio que foi a médica mesmo, tá bom? Então tinha até o nome ali da pessoa que foi riscado ali. Então a médica fez uma receita para o médico. Você imagine. Repare o seguinte, gente. Vocês conseguem enxergar, né, que essa médica liderou esse paciente? Para vocês é claro isso? Que essa médica, se liderar, é a capacidade de levar pessoas aonde elas não conseguiriam ir sozinhas, assim como no vídeo anterior, onde o treinador ele levou a menina aonde ela não conseguiria ir mais sozinha, né? Ela jamais conseguiria terminar um hino. Eu acho que ela só não fugiu porque ela estava com as pernas tremendo, né? Não conseguia sair do lugar, tá? O treinador liderou a menina. Você consegue enxergar que essa médica liderou esse paciente? Ela conseguiu fazer com que o paciente fizesse uma ação que ele nunca talvez tenha conseguido fazer sozinho na vida, sempre precisou de ajuda, alguém para dar os remédios para ele. Consegue? Tá claro para vocês? Ou seja, o que é liderar? Eu estou levando o paciente a um lugar que ele nunca foi sozinho, que ele jamais conseguiria ir sozinho. Aqui realmente por um impedimento, tá? Aqui realmente por uma impossibilidade completa, tá? Então repare o seguinte, eu não conheço a médica. Vocês conhecem a médica? Eu não sei se a médica ela é jovem, se ela é velha, se ela tem 20 anos, 40, se ela é residente, se ela não é nem uma médica, se ela é uma residente de medicina ainda, se é uma estagiária. Eu não sei se ela é diretora da escola, do hospital, ou se ela é simplesmente uma simples médica que vai lá para dar plantão. Eu não sei. Eu não sei quem é ela, mas eu sei o que ela fez. Eu sei o que ela realizou. Eu não sei as competências que essa médica tem, mas eu sei o que ela realizou. Eu não sei as competências que o treinador anterior tem, mas eu sei o que ele realizou. Eu sei o que ele quis e o que ele realizou. E quando ele quis, ele foi lá e levou, né, a pessoa a um lugar que ela não conseguiria ir sozinha. E é isso que a gente tem que fazer enquanto líder. Reparem, essa médica, talvez, tá? Não sabemos quem é, mas vamos imaginar que ela é uma médica mesmo, normal, que trabalha no hospital lá. Por que ela fez isso? Porque ela quis. Em algum momento, ela se sensibilizou com aquele problema, com aquele paciente, com aquela situação, e ela falou, eu preciso levar esse paciente a tomar os remédios sozinho, né? Esse era o ponto B dele, tomar os remédios sozinho. Eu preciso levar. O que eu preciso fazer para que ele consiga fazer isso? E ela foi realizar, ela bolou uma ideia com base nisso, tá? Então, vocês conseguem enxergar, com base nesse exemplo, que essa médica ela teve uma comunicação eficaz, ela se comunicou de forma eficaz com o paciente, né? Com o seu liderado ali no caso. Você consegue enxergar que essa médica tem foco no cliente? Você consegue enxergar que essa médica inovou, foi criativa, inovadora? Você consegue enxergar que essa médica tem capacidade de tomar decisão, ela tomou decisão, ela partiu e foi, que ela é flexível, que ela tem capacidade de engajar, né? Flexível entrou de novo aí, que ela é influente, que ela é humilde, ela se colocou no lugar do paciente analfabeto para tomar uma ação. Consegue enxergar que essa médica tem empatia, porque ela, né, se entendeu ali, se colocou ali na da pessoa para entender o processo, que ela tem uma observação, que ela é observadora, que ela é corajosa, porque ela podia ser criticada, meter o malho nela por causa disso. Vocês conseguem enxergar que ela é tudo isso? E eu pergunto para vocês, será que essa médica é tudo isso? Será que a gente se perguntar para ela hoje, você, sem o contexto, sem apresentar o exemplo da receita, perguntar para ela, ó, você tem comunicação, você é uma pessoa boa, comunicação eficaz, você tem foco no cliente, você é inovadora, você toma decisão, você é flexível, você tem capacidade de engajar pessoas, você é influente, você é humilde, ela provavelmente começaria a rir. Eu não sou nada disso, vocês estão brincando, não tem nada disso, eu sou mais uma médica aqui que vem trabalhar. Ela provavelmente deve responder para quem perguntar a ela que ela não tem nenhuma dessas competências. E provavelmente ela também não deva ter. Mas quando ela decidiu realizar e levar o seu liderado aonde ele não conseguia ir sozinho, aflorou nela uma capacidade, uma quantidade de competências que nem ela imagina que tenha. Que nem ela imagina que seja isso tudo. E não é mesmo.
que se você parar para pensar, dá preguiça, né? Eu tenho que ser isso aqui tudo, pô, dá preguiça, certo? E talvez não seja, mas a necessidade, o interesse, o querer dela de levar o paciente aonde ele não poderia ir sozinho, aflorou nela coisas que nem ela imagina que tenha. Tá claro para vocês isso? Certo? O que é liderar a partir de hoje? Faz sentido para vocês? Se a gente entender dos nossos liderados, o que a gente precisa fazer para levar eles aonde eles não conseguem ir sozinhos, certo? Eu levar ele num ponto B bem definido, né? E eu conseguir engajar eles para isso, talvez aflore em mim competências que eu nem imagino que eu tenha, porque cada um vai ter sua dificuldade, cada um vai ter seu problema, cada um vai ter seu desinteresse, certo? Então, quando eu fizer isso, vão surgir competências em mim que eu nem imagino que eu tenha. Aquelas 33, ou as 200, ou as 300. Cara, para mim, quando eu entendi isso, quando eu enxerguei isso, foi como uma venda caída nos olhos. Eu falei, cara, eu não preciso ter nada disso. Eu preciso só focar o seguinte: o que eu tenho, como é que eu posso levar o meu liderado a esse lugar que ele não consegue ir sozinho? Qual lugar é esse? Como é que eu consigo definir esse lugar? E, a partir daí, tudo vai andar, tudo vai ser construído. Certo? Então, esse é o nosso desafio a partir de hoje. É a gente querer levar o nosso liderado aonde ele não consegue ir sozinho. Tá? Esse é o nosso desafio. E quando a gente fizer isso, quando a gente cumprir isso, a gente vai conseguir realmente desenvolver e aflorar competências que nós nem imaginávamos que tínhamos. Tá? Então, falamos, querer é o essencial, querer é o obrigatório, tá? Mas ainda assim, Ricardo, perfeito, tá? Como é que eu faço para levar o meu liderado aonde ele não consegue ir sozinhos? Então vamos chegar lá, vamos selecionar o essencial aqui com base nisso, tá? Eu faço para vocês um desafio. Como é que a gente consegue selecionar o essencial? Com base na definição. Então, para vocês aqui, ó, a definição não é levar, capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, certo? Se eu tenho que levar, vejam comigo, com base na definição, a definição já me diz quais são as competências essenciais para eu liderar. Eu não preciso mais focar em 33. O que eu preciso focar? Eu tenho que levar pessoas. Se eu tenho que levar pessoas, eu tenho que gostar de pessoas. Gente, se eu quero liderar, se vocês que estão aqui querem liderar, querem ser bem-sucedidos, querem, né, crescer, vocês têm que gostar de pessoas. E gostar não é levar para tomar café, não é levar para almoçar, não é, né, ficar bajulando, ou ficar acompanhando, ou ficar só passando a mão na cabeça. Não estamos falando disso. Gostar envolve uma competência mínima, que é o quê? Escutar, é você ouvir, é você realmente dar atenção, é você mostrar que você se importa com a pessoa. É gostar. Ou seja, vai precisar, se precisar realmente, né, punir, vai ser punido. Se precisar corrigir, vai ser corrigido. Não é passar a mão na cabeça, mas gostar envolve realmente gastar tempo. Gastar tempo. Temos que gastar tempo com nossa equipe, certo? Isso é essencial. Ah, não quero, não gosto. Então, realmente, não dá para liderar. Se você não quer gastar tempo com a tua equipe, porque a tua equipe vai ter problema, vai ter desafios, vai fazer uma coisa diferente, vai estar emburrado, vai estar chateado, revoltado. Uma série de problemas, uma série de problemas, entendeu? Cabe a você gastar tempo para você corrigir isso. Então, isso é gostar de pessoas. Então, primeira competência essencial, tá? Se eu tenho que levar pessoas, eu tenho que gostar de pessoas. Tá? Vamos para a segunda. A gente falou que tem que levar pessoas de um ponto A para um ponto B, para um lugar que elas não iriam sozinhas. Que ponto B é esse? Eu tenho que construir esse ponto B. Então, eu tenho que ter visão. Eu tenho que ser visionário para eu construir um ponto B adequado, para eu construir um ponto B que seja interessante para meus liderados, mas que também atenda a necessidade da empresa. É uma balança. Então, eu tenho que saber construir esse ponto B. Eu tenho que saber construir isso. E se eu construir isso corretamente, certo? Com o meu time, com a minha equipe e com a minha empresa, meio caminho andado está traçado. Tá? Então, a segunda competência essencial, visão. Visão. E a terceira? A terceira é a influência. Por que a influência é importante? Porque eu tenho que levar a minha equipe de um ponto A até um ponto B.
Tá? Então, a influência ela é importante em função de duas vertentes. Duas vertentes. Por quê? Primeiro que eu tenho que levar minha equipe do ponto A para o ponto B. Talvez eles não queiram. O ponto A está legal. O ponto A está confortável. O ponto A está legalzinho para caramba, está confortável. Para que ele vai para o ponto B? Para que ele vai para o ponto B? Então, cabe a eu realmente influenciar ele. Mostrar para ele que o ponto B é mais legal. Mostrar para ele que o ponto B é mais interessante. E essa caminhada dele vai ser importante para ele, para a equipe, para todo mundo. Tá? Eu tenho que levar ele comigo, influenciar nesse sentido, de mostrar que o ponto B é legal, fazer ele ir com as próprias pernas e mostrar para ele, ainda mais na comunicação da visão, como que o trabalho dele se relaciona com essa visão, como que a tarefa dele específica se relaciona com essa visão. O que ele tem que fazer para que com o trabalho dele a gente consiga dar um passo a mais para alcançar essa visão e alcançar o ponto B. Tá? Essa é a primeira vertente da influência. A segunda, vocês concordam comigo que quando a gente fala de ponto A hoje para um ponto B, para eu chegar nesse ponto B, independente de qual seja ele, dependendo da empresa de vocês vai ser uma coisa, do segmento de vocês vai ser outro, certo? Esse ponto B vai me exigir algum tipo de recurso para eu ir do A para o B. Seja tempo, seja dinheiro. Dependendo do trabalho de vocês, da gerência de vocês, da liderança de vocês, do setor de vocês, sair do ponto A para o ponto B vai te exigir tempo ou dinheiro. Então, você precisa influenciar o seu líder e os seus pares. Talvez você esteja numa empresa que você tenha você como supervisor, ou coordenador, ou gerente, e tenha mais 5 pares com você, mais 5 colegas que fazem a mesma coisa. E todo mundo vai ter uma visão. Todo mundo tem uma visão. E todo mundo vai levar a visão para o chefe. Cabe a você influenciar o teu chefe e os teus pares que a tua visão é mais importante, que a visão da tua área é mais relevante. Ela gera mais impacto para a empresa, tanto para a empresa, para o chefe, quanto para os próprios pares. E todo mundo tem que votar na tua visão. Essa é a influência que a gente tem que fazer. Sem precisar de dinheiro para conseguir dinheiro. Se precisar de tempo para que a gente consiga nos liberar de alguma atividade para conseguir tempo para isso. Tá? E essa é a influência, a gente falou da influência dos liderados, temos que influenciar também nossos pares, influenciar nosso superior. É essencial para a gente conseguir liderar. E a gente esquece isso muitas vezes. Isso é um grande problema. A gente esquece isso muitas vezes. A gente esquece, só foca nos liderados e esquece de que a gente precisa influenciar nosso superior. Como liderar o nosso superior? Vamos fazer isso? Vamos falar um pouco disso. Tá? Mas tem muita coisa para ser feita. É um método que a gente vai fazer. Tá? Ricardo, você falou de 3. Gostar de pessoas, visão, influência. Está faltando 2, né? Já que a gente está falando de 5 competências essenciais, né? São 5 competências essenciais, a gente falou mais atrás. Quais são as outras 2? As outras 2, gente, eu coloquei aqui como, dessa lista que eu listei aqui, ó, coloquei aqui como confiabilidade e convicção. Por quê? Tá? Porque existe uma pesquisa, tá? Aquelas 3 são as mais importantes que vêm da definição. Mas existe uma pesquisa na agência Gallup, que é uma agência totalmente voltada para a área de recursos humanos e recrutamento nos Estados Unidos, né? com empresas corporativas na área de liderança, gigantesca empresa. Fizeram uma pesquisa com centenas de empresas e milhares, né, de liderados, aí, com pessoas, milhares de funcionários. Fizeram a pesquisa seguinte, ó, o que faz o seu líder te impactar? O que faz você realmente considerar o seu líder, o seu superior, um líder? Né? O que faz você realmente acreditar o seguinte, cara, eu tenho na minha mão uma pessoa que me lidera e eu vou atrás dele porque ele é um cara competente, certo? Fizeram uma pesquisa, fizeram vários cruzamentos de dados e eles concluíram, né? Diferentemente daquelas outros casos que ninguém concluiu nada, aqui eles concluíram o seguinte, ó, são 3 coisas que faz com que você, como líder, cause impacto nos seus liderados. Cause impacto. Que é isso que nós fizemos, causar impacto. Para a gente conseguir influenciar eles, para ir do A para o B, né? Precisamos causar impacto. São 3 coisas. 3 perguntas, basicamente. Se você, como líder, né? Se o seu liderado responder essas perguntas como sim, você lidera eles e você tira deles o que você quiser. Primeira pergunta, ele vai responder: eu posso confiar no meu chefe, no meu superior? Posso confiar nele? Eu confio no meu chefe? Se ele responder sim, uma próxima. O meu chefe, ele se preocupa genuinamente comigo? De verdade comigo? Ele se preocupa comigo? Se ele responder sim, vai para a terceira. O meu chefe acredita no que ele está fazendo, ou seja,
tudo que ele está fazendo aqui, esses métodos, essa terminologia, esse processo, ele está fazendo isso porque ele acredita no que está fazendo, ou ele está fazendo apenas para ele conseguir crescer, para ele ganhar dinheiro e ir embora e meter o pé? Não, ele acredita no que está fazendo? Se ele responder sim, se ele responder sim para as 3 perguntas, cara, você causa impacto nesse liderado. A sua equipe vai realmente te entender como alguém que gera impacto para elas, um líder de verdade, uma pessoa que lidera, e você vai engajar esses caras, não tem como não engajar eles. Se eles responderem sim para isso tudo, para as 3 perguntas, você tem um resultado na mão, você tem tudo na mão para você realmente montar um time e seguir à frente, liderar, alcançar resultados e bater todas as suas metas, seja lá quais sejam elas, e você conseguir realmente ter sucesso e crescer, né, com isso também. Tá? Reparem, quando a gente fala de se preocupar comigo, a gente já falou de gostar de pessoas, já incluímos o gostar de pessoas como competência ali atrás. Então, a gente colocou aqui a confiança, certo? E a outra aqui, eu falei de convicção, mas eu gosto do nome mais diferente, eu gosto do nome paixão. Paixão. Se você tem paixão no que você faz, se o que você faz, você demonstra paixão, se a sua equipe acredita que você realmente faz aquilo porque você gosta, porque você acredita, que você entende que é isso que vai te levar vocês para frente, e eles reconhecem isso, tá? Eles reconhecem como alguém apaixonado por aquilo ali, não fazendo apenas para protocolar. E isso muda o jogo. Então, essas são as 5 competências essenciais que a gente desenvolve. E aqui está o método que eu desenvolvi de liderança, que eu chamo de método VIP, né? Visão, influência e pessoas. Com as 2 competências alicerces que eu chamo, a paixão e a confiança são os alicerces. Elas sustentam todas as outras, certo? E cabe a gente desenvolver um método que a gente consiga rodar isso aqui, tá? Que a gente consiga mostrar para a nossa equipe que a gente gosta de pessoas, que a gente construa uma visão e que a gente influencie. Perfeito? Esse é o método. Esse é o método, tá? Como que a gente faz isso? E eu pergunto a vocês, qual é das 3, já que a gente vai fazer um evento síncrono, né? Já que a gente vai fazer um evento cíclico, certo? A gente tem que atuar no gostar de pessoas primeiro, depois na visão, depois na influência. Eu já respondi para vocês, eu ia fazer uma pergunta, mas eu já respondi, certo? A pergunta era, por onde começamos? Por onde começamos? Tá? Vamos ver se vocês não prestaram atenção. Tá? Por onde que a gente começa? Eu estou falando de pessoas, de influência e de gostar de pessoas. Tá? Por onde começamos? Por qual das 3 a gente começa? O que a gente precisa fazer primeiro? Para a gente começar a colocar um método em pé. Pessoas. Beleza? Pessoas. É muito comum as pessoas falarem em visão. É muito comum as pessoas falarem em visão também. A gente entende que a visão não é mais importante. Mas, gente, olha só. A gente precisa gostar de pessoas. Primeiro que a gente precisa colocar em prática é gostar de pessoas. Por quê? Porque gostar de pessoas, vocês pensam o seguinte, nós estamos falando de 3 competências. A confiança e a paixão, elas são alicerces. Os nossos liderados precisam confiar em nós todo o tempo. Nós precisamos demonstrar paixão no nosso trabalho todo o tempo. Isso é alicerce. Como fazer isso? Vamos ver. Tá? Mas isso é alicerce. Isso é 100% do tempo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, como é que eu coloco o método VIP em pé? Tá? Se eu preciso realmente gostar de pessoas, construir uma visão e influenciar, vocês concordam comigo o seguinte, eu preciso começar pelas pessoas. Por quê? Começando pelas pessoas, são as pessoas, quando eu começar por elas, que elas vão me dar subsídios mínimos para eu construir uma visão. Já que a visão é conjunta entre os liderados e entre o superior, entre a empresa, tá? Eu preciso fazer uma construção equilibrada. Para eu envolver os meus liderados, tá? Eu preciso conhecer eles minimamente. Tá? Se eu não conhecer os meus liderados minimamente, ninguém lidera quem não conhece. Eu não consigo liderar quem eu não conheço. Eu não conhecer é mais que saber nome, idade e se tem filho, 2 filhos. É mais que isso. Liderar é conhecer o liderado, as dificuldades, os problemas, as vitórias, as conquistas, o que importa para o liderado, o que motiva o liderado, o que realmente faz diferença para o teu liderado. Cada um é um indivíduo diferente, gente. É um indivíduo diferente. Tenho certeza absoluta que vocês devem ouvir, e se não implementam isso no dia a dia de vocês, liderar 1 a 1. Temos que liderar 1 a 1. É muito bonito falar isso, mas na vida real, fazemos ou não? Fazemos ou não? Tá? Então, como fazer isso na vida real, na vida prática? Tá? Então, eu preciso minimamente conhecer as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu lidero,
Vamos imaginar que nós estamos iniciando uma liderança. Começamos dela. Fazer de novo o exercício, a gente voltar para o nosso início de trabalho. Eu preciso conhecer os meus liderados para que, com base no que eu levantar de informações deles mínimas, eu consiga construir uma visão para que eles percebam que a visão foi construída com a participação deles. E não eu construir uma visão e botar a goela abaixo deles. Não vai gerar engajamento, não vai engajar, não vai ter participação, não vai ter motivação, não vai ter. Por quê? O cara percebe que você está fazendo algo à revelia dele. Não, a gente precisa ter uma construção mínima, a gente precisa ter um envolvimento mínimo com as pessoas para que eu consiga fazer uma construção de uma visão onde eles percebam o seguinte, ó, nós participamos disso, essa visão é nossa realmente. Eu participei disso. E aí, quando ele participa dessa construção, tá, ele se envolve nela e ele vai buscar ela. É mais fácil você influenciar alguém que participa de algo. Tá? E, ao mesmo tempo, eu preciso conhecer as pessoas para poder influenciá-las. Tá? Eu preciso conhecer as pessoas para entender o que as motiva, o que realmente faz ela brilhar os olhos, para que eu consiga influenciar elas através desses aspectos que são mais interessantes para elas. Eu não consigo influenciar quem eu não conheço, tá? Minimamente. Tá? Então, essa é a vertente aqui. Tá? Por isso que a gente começa pelas pessoas. Começamos pelas pessoas por isso. Tá? E, a partir daí, a gente começa pelas pessoas, a gente vai rodar esse ciclo. A gente tem ações práticas com as pessoas, passamos para ter ações práticas, construir uma visão. Tá? Construímos a visão, como é que a gente, com base na visão construída, como é que a gente influencia os nossos liderados para eles irem até o nosso ponto B. Tá? E daí a gente continua girando esse ciclo ad eterno. Isso não para de girar. Não para de girar. Pessoas, visão, influência. Volto nas pessoas, reconstruo a visão se for necessário, ajusto a visão e volto a influenciar. E assim vai, eternamente. Tá? Tem blocos de ações para serem feitas em cada um dessas etapas, dessas 3 etapas. Aqui eu trago um breve resumo do que algumas ações que estão aqui construídas. Tá? A gente conhece as pessoas inicialmente. O que é gostar de pessoas inicialmente? A gente vai buscar os alicerces dela, construir os alicerces de confiança e de paixão. Então, o que o método desenha? Como é que o método traz para vocês isso aí? Vou trazer para vocês aqui agora. Visão, influência, pessoas. Começamos pelas pessoas. A gente faz uma reunião inicial com nossos liderados, onde a gente vai buscar algumas perguntas-chave para eles conseguirem nos dar alguns subsídios que vão ser relevantes para eu construir a visão e para eu influenciar eles. Tá? Essa é a estaca zero da nossa discussão, estaca zero do nosso trabalho. Tá? E que a gente negligencia, a gente não faz. A gente não faz, geralmente não faz. Tá? A gente vai fazer uma conversa de meia hora e depois chega para o nosso liderado e fala, ó, nossa, minha porta está aberta. Quem nunca falou isso para o seu liderado? Minha porta está aberta, pode me procurar a hora que você quiser. 90% não vão te procurar. E você, por que está acontecendo? Vocês não me procuram. Minha porta está aberta, já falei. 90% não vai te procurar. Não vai te procurar. Tá? A gente tem que fazer mais do que isso. É mais que um discurso de porta aberta. Tá? É mais do que isso. Então, a gente começa com as pessoas, constrói algo, faz uma reunião inicial individual com cada um integrante nosso para a gente entender realmente o que é o diferente para essa pessoa, o que faz o olho daquele cara brilhar. A gente vai construir um trabalho a partir daí. E daí a gente tem uma série de registros, uma série de ações diárias que vão contribuir para esse liderado entender o seguinte, cara, esse meu líder, ele realmente se preocupa comigo. Ele realmente se preocupa comigo. Isso é uma construção consistente. Depois disso, a gente vai construir a visão. E eu chamo de visão de destino. Eu chamo de 2 visões. Já vou dar um spoiler para você. 2 visões. O que são visões? 2 visões. É uma visão. Nós temos 2 olhos, não temos? É uma visão de rotina e uma visão de destino. Eu tenho certeza absoluta que a visão de rotina, todos vocês, se não todos, quase todos, faz. Que é meta. Meta individual. Vou fazer meta. Como é que eu comunico a meta? Como é que eu envolvo o meu funcionário na meta? Muito legal. É a visão de rotina. Mas e o destino? E o ponto B? E o ponto B? Né? A meta, ela não vai te levar para o ponto B de imediato. Ela é uma ação consistente ali, é uma ação diária, rotineira, né? Que é importante para o resultado anual da companhia, para alguma coisa assim nessa linha, para as metas assim mais curto prazo.
Mas e o ponto B? E o que vai fazer o seu empregado andar para frente, mesmo quando tudo estiver errado? Tudo está ruim na empresa, na instituição, na organização. Tudo está ruim. Tudo está ruim. Mas é o ponto B, é a visão de futuro, a visão de destino, que vai fazer com que o empregado olhe e fale assim, pô, tá tudo ruim, mas é para lá que a gente vai, ó. É para lá que a gente sabe. E eu participei disso. Eu construí isso. É para lá que eu estou trabalhando para ir para lá. Embora esteja tudo ruim, eu sei que a gente tem um destino, tem uma direção traçada. E isso a gente negligencia, gente. Tá aí, creio que seja o maior erro nosso como líder. Negligencia. E aí a gente vai influenciar. E como é que é influenciar? Exemplo, feedback. O que é feedback? Feedback rotineiro. O que é feedback? Não é o feedback que a gente está acostumado a dar feedback 6 meses. Cada um ano, reúne o cara lá. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. Não, não é nada disso, nada disso. O que é liderar 1 a 1 de verdade? O que é liderar 1 a 1 de verdade? Cada um com sua individualidade. O que é isso? Para você realmente dar mais atenção para quem merece um pouco mais de atenção e você desafiar quem merece ser desafiado, tá? Num estágio mais avançado. Tá? Para aí, depois que a gente influenciou, a gente volte nas pessoas e faça esse ciclo reiniciar. É isso que a gente vai fazer. Tá? É lógico que a gente não consegue fazer isso aqui hoje. É lógico que não dá tempo, porque é algo mais longo. Tá? Mas lembra que eu falei para vocês, para alguns de vocês aí que eu conversei, que aqui é a regressão, ó, pessoas voltam para a visão. Lembra que a gente falou com alguns de vocês que eu não ia vender nada para vocês e nem ia fazer nenhuma oferta? É verdade. Não vou vender nada para vocês e não vou fazer nenhuma oferta. Tá? Eu menti só um pouquinho, vou fazer uma oferta. Só que eu não vou te cobrar nada pela oferta. Estou te fazendo uma oferta aqui para algo gratuito. Para algo gratuito que eu faço. Toda terça-feira, às 20h30, eu faço um programa que é isso aí. Eu faço uma mentoria gratuita. Já tem muita gente que eu acompanho, que eu mentoro gratuitamente. A mentoria chama-se De Funcionário Comum a Gerente 20K+. Eu peguei gente, comecei a mentoria lá atrás. Nós estamos numa semana, vamos ir para a semana 11. Por que eu estou fazendo esse evento com vocês aqui? Porque na semana 11 eu começo a atuar com pessoas que são líderes mesmo. Até então eu estava atuando com as pessoas que nem cargo de liderança tinham. Como que eles podem construir e alcançar a primeira liderança? O que eles precisam fazer? Tá? É um método estruturado também. Então, saímos desse cenário, agora a gente entra no cenário que aqui eu chamo do cenário 3 e 4 aqui nessa tela aí, ó. Tá? Já percorremos o 1, o 2, como é que eu consigo capacitar pessoas que, de repente, nem acham que podem liderar, né? Foi o 1, eu mostrei para eles que eles podem sim liderar, que é possível sim eles liderar, e como é que eles fazem isso para que eles liderem sem cargo. É uma metodologia que eu tenho de trabalho, que eu dou muito palestra para a empresa. Como é que os funcionários podem liderar sem cargo? Eu não tenho cargo, eu só posso ser um líder quando eu tiver pessoas abaixo de mim. Não. O que você pode fazer hoje para liderar sem ter um cargo? Como é que você pode envolver pessoas, liderar pessoas, né? Construir um espaço de liderança mesmo sem ter um cargo? Né? Não é o caso de vocês. Vocês já estão indo para o terceiro etapa, porque as 10 primeiros encontros eu já percorri esses 2 passos iniciais. Agora a gente está indo para o terceiro, onde a gente começa realmente o método em si. A gente vai falar sobre pessoas, vamos falar de como construir a visão, vamos tratar de influência, como influenciar. Gente, é um método, não é dicasinha. Não é dicasinha, é um método. Gratuitamente, toda terça-feira às 8h30. Amanhã a gente começa falando de pessoas. Amanhã às 8h30 da noite. O que fazer nessa reunião inicial? O que tem de realmente de chave nessa reunião inicial para a gente conseguir pescar ali o que vai ser importantíssimo para o nosso futuro enquanto líder, para a nossa equipe. Tá? Construímos a visão, fazemos a influência, lideramos 1 a 1. O que é isso, liderar 1 a 1? Para que a gente consiga chegar no ponto final, que é construir uma equipe de alta performance de verdade. E a gente deixar um legado enquanto líder. Tá? Então, eu faço um convite para vocês, certo? Eu faço um convite para vocês. Qual é o meu convite? Não estou cobrando nada. Não estou fazendo... Menti um pouquinho, né? Estou fazendo uma oferta. Falei que não ia fazer oferta, tá? Mas a minha oferta é gratuita, não é paga. Nada. Ai, cara, mas por que você está fazendo isso? Gratuitamente. Opção 1, porque eu sou meio doido. Vocês percebem muito bem que eu sou meio doido. Tá? Opção 2, porque eu acredito no que eu faço, eu acredito quando a gente dá valor para as pessoas, quando a gente entrega algo gratuito para as pessoas, isso vem para a gente em algum momento em dobro. Tá? Opção 3, eu não tenho necessidade
financeira no momento de ficar cobrando isso e pagando. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas que eu trabalho, que eu mentoro, que eu ajudo, com outro perfil, com outra vertente, né? Com uma outra lógica. Mas nesse caso específico, eu me programei foi para ofertar isso gratuitamente. Então, nós já estamos eu estou até 10 terças-feiras gratuitamente. Mas eu não estou a 10 terças-feiras. Tem muita gente na internet, no Instagram, que vocês veem aí que fazem, né? Aulas semanais. Mas o cara, numa semana, ele fala sobre laranja, no outro ele fala sobre prego, no outro ele fala sobre carro automático, né? Ou seja, nenhuma conexão entre os assuntos. E ele, você fica doidão, cara, esse cara é muito bom, eu preciso seguir ele. Aí você vai, ele vai e te vende um produto. Não, aqui não. Se você pegar o método aqui hoje, a partir de amanhã, terça-feira, né? Eu não sei quantas semanas vai durar, eu não tenho como prever isso para você, porque depende do andamento da galera aqui, entendeu? Mas, se a gente começar amanhã, eu vou entregar você até o final, até a equipe de alta performance. Eu vou entregar para vocês até o final. Vai demorar 10 terças-feiras? Não sei. Mas você vai ter um método com prática. Por que é toda semana? Porque entre as semanas você tem que colocar em prática, tá? Não sei se vocês já ouviram, já viram um modelo, tá? É um modelo chamado modelo de aprendizagem de Lombardo, um modelo de aprendizagem corporativa. Alguém já ouviu falar? Modelo 70-20-10? Alguém conhece esse modelo de aprendizagem corporativa? Já ouviu falar nisso? Não? Modelo de Lombardo. É muito famoso na área corporativa quando a gente fala de aprendizagem. Não? Ninguém ouviu? Tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui no Google Chrome aqui, ó, rapidinho, só para não atrapalhar mais a vida de vocês. Mais 1 minuto. Modelo de aprendizagem 70-20-10. Vamos ver se vai abrir aqui. Imagens. Vou botar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, o que é isso? Deixa eu abrir aqui para tela maior para ver se vocês conseguem enxergar aqui melhor. Ó, modelo de aprendizagem. Depois vocês leem isso aqui. Ah, isso aqui é importante para a vida de vocês enquanto líder. O que ele diz aqui, Lombardo, ele fez um estudo, basicamente o seguinte, ó, corporativamente falando, mas serve para tudo, tá? Serve para tudo, tá? Você só vai alcançar o aprendizado completo de alguma competência, inclusive liderar. Estamos falando aqui de aprender um método de liderar. Você só vai conseguir colocar em prática, assim, conseguir aprender isso completamente se você praticar. Ou seja, 10% é formal. Se você vier para mim conversar comigo aqui e ficar só me ouvindo e não fizer nada, você vai aprender 10% do que você poderia aprender no total. Tá? Se você trocar informações comigo que vier compartilhar comigo, troca experiência, fala aqui da tua experiência profissional. Ah, na minha empresa acontece isso, como é que eu posso fazer? Eu vou falar, faz assim, pô, isso aqui é legal, eu fazia assim, deu certo, tal, tudo mais. Né? Você vai aprender mais 20, chegou a 30. Tá? Agora, você só vai aprender os outros 70 se você fizer, você colocar em prática. Vamos falar aqui de fazer uma reunião inicial com o empregado, o que você precisa perguntar para ele, o que você precisa ter de resposta para ele. Só ouvir não vai te acrescentar em nada. Você tem que colocar em prática e fazer. Ah, deu errado, deu certo, refaz, faz assim, faz assado, a gente corrige. Por isso que é uma mentoria. Por isso que é uma mentoria gratuita. Porque a gente vai corrigir. Você traz seu feedback, todo encontro você vai ter um deverzinho de casa para fazer. Ah, eu sei que se eu falar isso, talvez vocês não queiram. Pô, dever de casa, eu sou velho. Pô, eu não quero, mas isso já sai da escola há muito tempo. Não. Se você não colocar em prática, você perde 70%. Tem noção de que é isso? É quase que assim, eu digo o seguinte, fazer um breve paralelo aqui. Imagine que você entende o seguinte, eu sou um líder, mas se eu quero crescer, eu sou um supervisor, eu quero me tornar gerente. E você chegou à conclusão seguinte, para eu tornar gerente, eu preciso aprender a falar em público. Eu preciso melhorar minha fala em público, eu tenho que melhorar minha competência de falar em público. Eu preciso melhorar isso. Então, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça quando a gente precisa melhorar para falar em público? Eu descobri essa deficiência e eu tenho que melhorar. Qual a primeira visão que você tem? Vou buscar um curso de oratória de como falar em público. Né? A gente vai sempre para os 10%. A gente sempre busca o aprendizado dos 10%, aprendizado formal do curso. Aí você faz um curso, aí você vai, assiste um monte de coisa e acha que está tudo bem. Não tá. Você não vai colocar em prática, não vai dar resultado nenhum. Quantos cursos vocês já fizeram na empresa de vocês, na vida profissional de vocês, que vocês não usaram nada do curso? Será que a culpa é do curso? Ou é a culpa de vocês que não colocaram em prática? Quantos cursos vocês fizeram? Quantos cursos vocês participaram que você saiu do curso empolgadaço? Cara, que curso revolucionário! Mudou a minha vida. Caraca, cara, que negócio, nunca tinham falado isso para mim. Pô, que legal pra caramba, tal.
Aí você chegou na segunda-feira, no dia seguinte, vou botar em prática. Aí você foi consumido pela tua rotina, pelo teu dia, embolou ali um diazinho, você vai amanhã eu coloco. Aí depois nada, passou um tempo, você esqueceu do curso. Você não colocou em prática. A culpa não era do curso. A culpa foi porque você não colocou, você não deu atenção para ele, você não deu prioridade para ele. Ao passo que você colocasse em prática, talvez você não entenderia e, pô, caraca, cara, isso aqui faz todo sentido realmente. Então, gente, só assistir a aula aqui, o encontro nosso, terça-feira, às 20h30, não vai fazer você evoluir. Vai fazer você evoluir? Vai, estou mentindo. Vai fazer você evoluir 10%. Tá? Mas é colocar em prática que você vai aprender tudo. Tá? E eu garanto para vocês, gente, venham, assistam, é aberto, querem convocar outros líderes que vocês conheçam, tá? Tragam, que vocês vão entender o seguinte, no fundo, eu não ensino ninguém a liderar. Se vocês vão vindo para cá achando que eu vou ensinar vocês a liderarem, não. Como vocês viram, vocês têm o contexto, vocês têm as pessoas e vocês têm a empresa. O que eu te ensino é a buscar na tua empresa, na tua equipe, o que as respostas estão ali. Você tem que buscar lá para você construir teu modelo de liderança. Tá? Eu vou desenhar um modelo com vocês, onde você vai buscar as suas informações junto ao teu time. As respostas estão com eles. As respostas estão com eles. Tá? Cabe a você entender e buscar isso. Se você buscar eles, as respostas com eles, e mostrar para eles, através de um método desenhado, encaixando o que você buscou deles, encaixando e fazendo uma construção, vai dar certo. Tá? Agora, o que eu não posso é chegar para você e te enganar, achando que você vai vir aqui e você vai aprender o seguinte, cara, pô, Ricardo, você vai me ensinar a liderar? Não, liderar vocês são todos líderes. Entendeu? O que eu vou te ensinar é a buscar as respostas que você precisa junto à tua equipe. Porque você é a pessoa mais adequada para liderar o teu time. Não tem pessoa melhor do que você. Nem eu. Nem eu. Se eu for chegar a liderar teu time, qualquer um de vocês agora, se eu for tirar vocês e botar eu lá agora, eu vou ter muito pior resultado que você. Pode ser que eu consiga mais à frente melhorar o resultado. Mas vai demorar. Eu vou ter que conhecer as pessoas, eu vou ter que entender a empresa, definir esse ponto B, entender, conciliar os interesses do meu superior, né, com os meus liderados e, a partir daí, mudar o processo. Tá bom? Não é simples, não é fácil. Não é fácil, não. Mas eu estou entregando para vocês um método, tá? Um método desenhado. E é muito rico, gente. Para falar a verdade para vocês, é muito rico. Quem passou por mim já, quem conversou comigo, quem eu mentorei, os caras tiveram resultado. Tá? E o objetivo, como eu falei no início, aí, quem estava aí, ó, a Renata, que é da área de educação aí, o objetivo meu é, gente, estou falando a verdade de vocês, ou seja, eu estou levando o modelo de Lombardo, aí, exatamente 10 à risca, que o meu objetivo é levar isso para além da área corporativa, é levar isso para a área de educação pública. Então, eu tenho que modelar, eu tenho que testar, eu tenho que ter experiência com vocês. Então, eu preciso fazer isso de graça. Não posso fazer isso pago. Tem que ter experiência, tem que ter diferentes dificuldades. Vocês têm que me trazer dificuldades. Cara, Ricardo, eu não consegui isso aqui, deu errado. Como é que a gente refaz? Vamos lá. Porque eu quero desdobrar isso, aperfeiçoar isso, para fazer um modelo que eu consiga realmente liderar, né, a área de educação pública, liderar os diretores escolares. Para mim, o segredo, né, e o grande X da questão da educação pública brasileira está na figura dos diretores escolares. Não é professor, não é aluno. Se a gente conseguir construir, né, mostrar para esse líder a potencialidade que ele tem na mão, os recursos que ele tem na mão, junto a um corpo de professores, né? E, pô, não tem dúvida. Se eu perguntar para vocês aqui agora, feche o olho e me diga o seguinte, quem é, lembre aí para mim, de algum professor que mudou a vida de vocês, que fez vocês enxergarem a vida de forma diferente, que fez você quebrar paradigmas. Todo mundo tem um para lembrar. O professor tem a capacidade de quebrar horizontes, de construir pontes, construir horizontes que talvez a gente não tenha nem na nossa casa. Tá? Eu tive um professor de matemática, na 7ª série, chamado Orlandino. Cara, ele mudou minha paradigma. Ele falou, cara, ele me fez me apaixonar pela matemática. Até então eu achava chato pra cacete. Entendeu? Ele fez me apaixonar pela matemática. Foi ele que fez. Ele fez despertar isso em mim. O professor tem capacidade disso, despertar em cada aluno mudanças assim, abissais. Mas estamos entrando num assunto que não é o caso aqui. Só porque eu me empolguei aqui. Esse é o meu objetivo. Então, é aperfeiçoar isso. Tá? Então, assim, gente, esse é o foco. Alguém quer perguntar uma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer tirar dúvida? Quer reclamar? Quer xingar? A hora é essa. Pode abrir o microfone, pode falar no chat, fala como vocês quiserem.
Tá vendo que todos vocês estão com a carinha escondida aí, devem estar cansados aí do dia de trabalho, né? 10 horas da noite, né? Já me avancei no meu tempo. Mas aqui é um objetivo, olha, no grupo que... Não sei se todos vocês estão no grupo lá no chat, no grupo que eu coloquei lá do workshop, tá? Tem alguém que não está no grupo aí, do workshop, tá? O que vai acontecer? Eu vou botar no grupo do workshop lá, vou fechar o grupo do workshop, eu vou colocar lá um outro grupo de WhatsApp do... Não, eu estou amando suas aulas semanais. Ah, Bruna, tá na aula semanal, Bruna? Beleza, Bruna. Você tá na... Ah, é você, Bruna, eu lembrei de você agora. Tô lembrando de você. Você tá na aula semanal. Show, a Bruna tá na aula semanal aí. Eu até falei lá, Bruna, que não precisava ter vindo, porque muita coisa aqui foi repetida. Você já assistiu aí. Tá? Nem precisava ter vindo. Beleza, Bruna. Legal, que legal. Que legal. Tá? Estou ensinando... Desculpa, eu não sei pronunciar seu nome. Alhandra, como é que fala, Alhandra? Aí só você falando no microfone mesmo, não vou conseguir, tá? Se me corrigir se estiver errado, desculpe aí. Estou iniciando esse caminho de liderança e fiquei muito animado em iniciar esse treinamento. Legal, vem junto. Então, assim, eu vou botar vocês no grupo de... O Carlos também, ó. Ei, Carlos, também? Beleza? Ó, amanhã temos um encontro. Eu vou colocar lá... tá junto com você na primeira aula. Show, show. Beleza, Carlos? Eu vou colocar lá no grupo do workshop do WhatsApp, eu vou colocar lá o link do outro grupo, da mentoria gratuita de terça-feira, tá? Então, vocês clicam no link lá do outro grupo, vocês vão entrar no grupo onde eu disponibilizo os links das aulas, essas aulas são pelo YouTube mesmo, não é pelo Zoom, tá? Eu vou fechar o grupo do workshop, tá bom? Alhandra, deixa eu ver se... Como é que eu posso... me faz o seguinte, olha só. Você tem meu WhatsApp? Não, peraí. Como é que eu posso fazer para você? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui agora. Peraí. Eu fechei o WhatsApp aqui, não estou com o WhatsApp aberto. Tá, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui, ó. Ó, vou botar meu telefone aqui, pronto. Resolvido. Nada melhor do que... A pessoa não tem medo de respetrote, ó. Nada melhor do que isso. Peraí. 991 13... 5294, tá? Meu telefone, meu zap tá aí. Aí você pode me manda um zap aí que eu te coloco no grupo, tá bom? E eu vou colocar lá no grupo o link do grupo das aulas de amanhã. Quem quiser assistir, só se inscrever lá gratuitamente, toda terça às 20h30, via YouTube, tá? Eu disponibilizo as aulas ficam gravadas por 7 dias, cada aula. Então, se não conseguir assistir, não tem problema, você assiste no dia seguinte, tá? E convoquem aí as pessoas aí que vocês entendam que agora estamos na área, no momento que é voltado para líderes, entendeu? Então, não tenta chamar pessoas que não lideram, não, porque vai ser muito pesado para a liderança, tá? Então, foco nessa questão aí, tá bom? Então, esse é o objetivo aí. Tá legal? Então, quem quiser, assiste aí, vai ser muito interessante. Renata, depois se você quiser trocar uma figurinha aí, me manda uma notícia sua aí, uma informação, eu acho interessante, porque é o meu objetivo aí, tá? Como você é da área de educação. Depois você me manda no privado aí uma mensagem aí que a gente troca uma figura, porque eu gosto muito. Eu fui até em Alagoas, em alguns municípios, começar um trabalho nessa linha aí. Conheci um secretário de educação para começar um trabalho nessa linha, mas depois não avançou por causa da pandemia, né? Travou tudo. Eu estou querendo voltar agora, já que você é da área de educação, né? A gente troca uma figurinha aí, ver se vale a pena aprofundar a discussão aí, porque eu te mostro mais detalhes aí, se tiver interesse. Tá bom? Só me chamar no zap aí. Beleza, Renata? Show de bola. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Meu Instagram, ó, para quem não me segue no Instagram, ó, meu Instagram está aqui, ó. Lidere na Prática. Pode seguir lá no Instagram. No Instagram também vocês têm acesso lá aos links das aulas. Toda semana também posto no Instagram, coloco no grupo e posto no Instagram. Então, vocês me sigam também lá, que vocês vão ter acesso e não vai ter erro, não. Legal, gente? Foi um prazer, hein? Espero que vocês tenham aproveitado aí ao máximo, tá? Fiquem com Deus aí, tá? Valeu, abração.